Olá, boa noite. Meu nome é Maria Isabel de Almeida e Silva, sou estudante da UES, Universidade Estadual do Ceará, e estou aqui para fazer um vídeo sobre o meu estágio no terceiro ano do ensino médio, o último estágio da nossa disciplina. Com o professor Edson Lopes, que é o nosso professor de estágio. Então, ele nos enviou às escolas, está com 2 anos, né, que ele é nosso professor, ele nos enviou à escola. Lá na escola foi feito os seguintes pontos: diagnóstico da escola, observação do professor, planejamento com o professor, regência, atividades complementares e minicursos. Das quais eu vou começar agora pelo diagnóstico da escola Almir Pinto, que foi a escola que eu estagiei na extensão de Jaguarão. A escola ela é cedida pelo município, ela não é uma escola do estado. Ela é uma escola cedida pelo município, que há 6 anos ela vem fazendo esse trabalho. Lá é composto por 6 salas de aula e uma sala onde ficam os professores. Tem o banheiro dos professores e o banheiro dos estudantes. Lá não dispõe de quadra esportiva. As aulas de educação física elas são todas expostas na quadra da comunidade. Não disponibiliza uma biblioteca, só que a coordenadora Cleófas traz alguns livros para que os alunos possam fazer leituras, levar para casa e assim participar da biblioteca. E outra coisa, na escola eu vou observar também a estrutura muito desfavorável ao aluno, pois ela não disponibiliza de climatização e nem tem ventiladores necessários para favorecer o clima dentro da sala de aula. Geralmente as salas são muito quentes e os alunos ficam muito agitados com o calor. E isso, de certa forma, influencia o desenvolvimento do aluno. Agora, falando da observação do professor. A turma é bastante numerosa, são 49 alunos, terceiro ano F, em Jaguarão. No dia que eu observei a professora Antônia de Oliveira, professora de Biologia do terceiro ano F, ela estava um pouco ansiosa por eu estar observando sua aula, mas se desenvolveu muito bem, na minha opinião. Apesar da turma ser muito numerosa, em certos momentos ela perdeu o domínio de classe e os alunos ficaram muito agitados, mas consequentemente ela retornou e eles foram bastante participativos. Eles gostam muito de perguntar, de questionar, de conversar com o professor. Isso instiga a aprendizagem dos alunos. Depois dessas observações feitas, que foram 5 horas de observação, eu fui para o planejamento com a professora. O planejamento ocorre nas quinta-feira, pela manhã, na sede em Aracanhá. Lá, os professores são organizados por áreas e ficam professores de biologia, química e física, que são as ciências da natureza, dia de quinta-feira. Dia de quinta-feira, professores das ciências da natureza. Então, eu conheci a Antônia, pude rever a Lucilene, que era professora, que foi minha professora orientadora do primeiro e do segundo ano. Conheci o professor Osanildo, que também ministra na área de biologia. E o que me chamou bastante atenção no planejamento é o nível de organização desses professores. São todos bem organizados, com seus conteúdos, diários tudo em dia. Eles estão de parabéns, todos os professores da escola Almir Pinto. Passando daí, planejei minhas aulas com a professora Antônia e comecei a minha regência. A minha regência era para ser 20 horas aulas, porém só foram 12 horas. Devido ao tempo, que foi muito curto o tempo do estágio, só se encaixava 18 horas aula. Por que só foram 12? Porque os professores entraram em greve. Então não deu tempo de eu terminar o meu estágio no terceiro ano com essa regência. Com o passar do tempo,
nós fomos para o minicurso durante o mês de março. Foi o minicurso. O minicurso ele abordava duas questões principais: dengue e drogas. 2D. A dengue, nós fizemos um projeto. O nome do nosso projeto era Somos Mais Fortes que o Mosquito. Veio um médico da comunidade de Jaguarão para a escola dar uma palestra sobre a dengue. No dia seguinte, eu e alguns alunos da turma do terceiro ano F fomos nas ruas do Jaguarão, passando de casa em casa, comunicando como prevenir a dengue, comunicando o que é, como ela é transmitida, o que ela pode causar na sua família. Falamos também das doenças que o mosquito Aedes aegypti pode causar, além da dengue. A chikungunya, a zika e até a microcefalia para as mulheres que estão gestantes. Então, explicamos, levamos cartazes, panfletos, explicamos, foi uma forma de conscientização daquela população. E eles nos questionaram com a seguinte pergunta: e o que fazer com o meu vizinho que não cuide do seu quintal? Nós também passamos lá na casa do vizinho, conversamos e com certeza ele irá mudar de opinião com relação a isso. Quando terminou, retornamos à escola meio-dia e os alunos tiveram um resultado bastante proveitoso e foi comentado em sala de aula sobre esse resultado. E depois teve o projeto das drogas. Diga não às drogas. Nós sabemos que muitos adolescentes eles são consumidores de drogas. Só que nós não podemos afirmar porque nós não temos prova suficiente. Sabemos por alto, sabemos porque alguém comenta, mas não podemos afirmar nada. Então, nós fomos às escolas, do Fundamental 2, eu e uma equipe do terceiro ano F, fomos também na própria escola, na própria instituição do ensino médio, e conversamos, demos uma palestra sobre drogas. Um aluno se revelou a dizer que usou droga, mas não usa mais. Chorou, se emocionou muito e disse que queria mudar e muitas vezes não conseguia por a família dele não ter um apoio para com ele. Todos criticavam e ameaçavam ele. Então foi uma maneira que ele encontrou para se distrair, foi usando droga, mas se arrepende e agora quer mudar e eu espero que mude mesmo. Isso foi um bom fruto do nosso trabalho, do nosso minicurso. Também teve as atividades complementares. As atividades complementares foram 6 horas aulas. Sobre o quê? Revisão das ciências da natureza. Revisão de prova para biologia, física e química. A professora, a coordenadora Cleófas, ficou muito feliz com o desenvolvimento dos alunos do terceiro ano, os quais participaram dessa pequena revisão, esse momento de estudo, esse momento de releitura de tudo que eles já tinham visto até o momento. Então, muitos alunos se expressaram, me agradeceram e por aí foi as questões de intervenções na escola. Ou seja, fui parabenizada por fazer uma intervenção antes que o problema aparecesse. Porque todos os alunos, a maioria que foram para as aulas de revisão, apresentavam um mau rendimento. E com essa revisão, eles apresentaram um bom rendimento. Fui parabenizada pela Cleófas e pela diretora da escola. Isso foi muito significante para mim e acredito que por todos os professores daquela escola. Depois passamos para os resultados. Qual foram os resultados que eu obtive na escola Almir Pinto, Extensão Jaguarão? Teve resultados positivos e resultados negativos. O que, na minha opinião, foi negativo na escola? Primeiro, a estrutura da escola. As salas muitíssimo pequenas,
com 49 alunos. Praticamente os alunos ficavam todos amontoados, né? E no desenvolvimento das provas, eles acabavam colando, se dando bem através de outros mecanismos que não era o estudo. Acabaram se dando bem porque as salas são pequenas e a quantidade de alunos é muito grande. Outro ponto negativo que acredito, o número da turma. São muitos alunos. 49 alunos, achei muito aluno para uma só turma. Então fica difícil o professor manter controle sobre todos e dar a sua aula sem ser interrompida por alguns. Tirando aqueles que não têm interesse, porque não é segredo para ninguém que existe aluno que não tem interesse em não estudar. Vão para a escola por obrigação, vão para a escola porque não quer trabalhar em casa, vão para a escola, enfim, vão para a escola com qualquer motivo, menos estudar. Então, esses alunos acabam atrapalhando quem quer estudar, acaba atrapalhando ao professor e até o núcleo gestor da escola. Porque aqui e lá o núcleo gestor se mete para resolver problemas deles de falta de interesse. Outro ponto negativo que, na minha concepção, foi negativo. O uso da metodologia. A mesma metodologia sempre. Método tradicional de ler o livro, explicação e atividade. Não tinha nenhuma aula prática, uma aula mais dinamizada, só o método tradicional. Em minha concepção, deveria mudar um pouco mais, inovar com novas metodologias de ensino para as turmas de terceiro ano, assim para as demais também. Os meus resultados, esses foram meus resultados negativos. Isso foi o que foi negativo em minha opinião. Em minha concepção, o que foi positivo? Positivo foi a receptividade, tanto da direção da escola, das coordenadoras, dos professores e também dos alunos. Fui muito recepcionada por eles, bem acolhida, bem, como é que eu posso dizer? Enfim, eles me proporcionaram desenvolver um trabalho mais eficiente. Julgo eu que no terceiro ano, o meu estágio ele foi bem mais proveitoso do que no segundo ano. No segundo ano, a gente fazia leitura, levava data show, dava uma aula, mas não tinha perguntas, não tinha curiosidade em saber mais nada. Tudo que a gente dizia, eles aceitavam, se fosse mentira ou verdade, eles não questionavam. E o terceiro ano foi diferente. Eles perguntavam, eles queriam saber, tinham curiosidade. Uma coisa que o professor nunca pode deixar de acreditar e de ver como educador é que o aluno ele tem um conhecimento prévio. Nenhum aluno não sabe de nada. Ele sabe alguma coisa sobre aquele assunto. Ele não sabe nos termos científicos, ele não sabe nos termos biológicos, mas ele sabe alguma coisa sobre determinado assunto. Então, de acordo com o que eu vi na sala de aula, esse foi um ponto muito positivo de interação entre o professor e os alunos. E outro ponto positivo também que eu posso destacar, o acompanhamento do núcleo gestor juntamente com os professores. Jamais o professor desautoriza o núcleo gestor e jamais o núcleo gestor desautoriza os professores. Isso foi uma complexibilidade, foi uma interação muito importante que tem que haver dentro da escola. A gente percebe a união entre todos os funcionários da instituição. Favorece demais para os alunos na aprendizagem. E agora eu vou destacar minhas maiores dificuldades em relação a esse estágio. Primeira coisa foi o transporte. Muitas vezes eu tinha que ir para lá, para Jaguarão, às vezes pela manhã, e teria que pagar passagem, e era muito difícil. Outra dificuldade encontrada, e difícil de solução, é que o meu estágio, ele se combinou mesmo no meu horário de trabalho. E eu sou professora do ensino fundamental, ensino de sexto ao nono ano, na tarde. E o meu estágio também era tarde. Então isso se complicou, eu tinha que arranjar outra professora que pudesse me substituir naquele dia,
para mim poder ir para o estágio, teria que pagar esta professora para ela ficar dando aula, e isso sairia muito caro, mas foi assim que aconteceu. Fico muito feliz, não me arrependo de nada que eu fiz, mas essas foram algumas dificuldades que eu enfrentei durante todo esse estágio. A maior, posso dizer, a maior dificuldade. Outra dificuldade que eu tive em relação ao estágio foi a falta de transporte para mim participar das aulas presenciais. Teve uma aula presencial que eu não pude ir no dia que o professor Edson veio. Então, eu perdi muitas explicações sobre o estágio, mas recuperei lendo os conteúdos dispostos na biblioteca do ambiente virtual de aprendizagem. E agora eu só tenho agradecimentos a fazer. Agradeço à diretora Mirivan por ter me acolhido e me aceitado em sua escola como estagiária já há 1 ano e 6 meses. Estagiei na escola Mir Pinto durante 1 ano e 6 meses. 6 meses no primeiro ano, 6 meses no segundo ano e agora 6 meses no terceiro ano. Então, foi um tempo bastante de longo prazo, pude conviver com ela e com os demais. Agradecer também a coordenadora Cleófas, que sempre estava comigo, me acompanhando, respondendo o que fosse necessário sobre a escola, sobre os professores, a opinião dela. Agradecer aqui também, especialmente, a professora Antônia, que foi a professora Antônia, que foi minha professora orientadora do estágio. Essa professora ela me auxiliou demais na faculdade, nesse estágio. Fiquei muito feliz com a ajuda dela. E, enfim. Enfim, foi maravilhoso. Gostei demais. E só tenho a agradecer a todos os professores